Boa noite a todos. Quero agradecer à Rosalina, porque hoje atrasei-me um bocadinho, para ela ter preparado aqui o ambiente, os amigos. Então hoje temos aqui mais um capítulo do Evangelho, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um capítulo muito interessante porque também se pode transportar para os dias de hoje, sendo que como todos nós somos ou seremos um dia pais, ou somos e seremos avós. E é um pouco sobre a educação e a responsabilidade que todos nós temos para com aqueles que nos trouxeram ao mundo, para uma nova oportunidade, uma nova encarnação, mas também a preparação para todos nós, que um dia seremos ou somos pais, porque aquele que temos nas nossas mãos é alguém que nos merece toda a atenção. Neste capítulo falámos sobre a piedade filial, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual e, nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. No ponto 1 do Evangelho, temos então: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos 10, 9, Lucas 18, 20 e Mateus 19, 18 e 19. Então, honra. O que é que nós podemos entender por honra? Honra tem todos estes significados. É o sentimento do dever e da dignidade e da justiça. É o conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Dignidade, honradez, probidade, retidão. É também a distinção que resulta de ações ou qualidades que nobilitam, que é, neste caso, o contrário da desonra. É dignidade, é probidade, que é a observância rigorosa dos deveres da justiça e da moral, e ainda a qualidade de quem tem comportamento prudente, recatado ou considerado moralmente certo, decência, decoro, recato e seriedade. Isto tudo está no Dicionário Primeirão da Língua Portuguesa online, onde todos podemos consultar. Portanto, honra são só 5 letrinhas, mas temos aqui tudo aquilo que ela nos quer dizer. E sabemos de antemão que nos nossos avós a honra valia muito. A honra era muito mais do que aquilo que é hoje, era mais até do que uma assinatura. A honra era a melhor coisa que qualquer um poderia ter, seja ele rico, seja ele pobre. Isto nas alturas transatas, não que hoje não o seja, mas com facilidade se vê que a honra não tem tanto valor nos valores que as pessoas têm hoje em dia. Então, no ponto 3 do Evangelho, falamos da piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o de piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Isto é Kardec que nos traz, está no Evangelho, e portanto, este capítulo é todo ele um descritivo e um ensinamento para nós. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai
e de mãe. Honrar pai e mãe não quer dizer que o façamos só àqueles que nos geraram. Porque pai é quem cria. E se existe alguém que criou uma criança, e há exemplos, mesmo até aqui no centro, esses são considerados pais. Pais é quem cria, quem passa valores, quem educa, quem ensina. As quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes o repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizerem connosco na infância. Este é mais um ensinamento. A vida é um ciclo. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos aprendendo, e depois um dia partimos. Se hoje fomos ajudados, mais tarde poderemos precisar de ajuda. Alguns de nós, não são muitos, mas alguns de nós já sabem o que é isso. Ter que andar, entre aspas, com os pais ao colo. E é precisamente aí que nós conseguimos perceber o amor que os filhos têm para com os pais. Os pais não são perfeitos. Têm defeitos, como todos nós. Uns mais, outros menos. Mas foram eles que nos deram a possibilidade de estarmos aqui hoje. E, portanto, é da nossa obrigação, de nossa honra, ajudar aqueles que nos geraram. Quando não são os que nos geraram, são aqueles que nos criaram, que nos colocaram a mão e nos guiaram nas nossas vidas. É essa a nossa obrigação. E é isto que Kardec nos vai trazer no decorrer deste capítulo. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Nós vemos constantemente histórias destas. Isto tem uma causa. Pois mais à frente veremos. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Também vemos nas notícias, e muitos sabem, com as pessoas que lhes são próximas, que muitos filhos aproveitam-se dos pais, colocando-os como empregados lá em casa. Quando deveria ser o contrário. Provavelmente algum de nós sabe de casos assim. Isso tem uma causa. Mas é também a falta de honra e falta de caridade para com aqueles que o trouxeram. Mas também podemos transportar isso para os desconhecidos, que é uma falta de caridade. Caridade, caridade, caridade é tudo aquilo que o Evangelho nos traz, que nos ensina para nós colocarmos em prática. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Claramente que não. Mas a cada um as suas obras. Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentavam? Claramente que não. É obrigação da mãe. E a mãe fala sem qualquer tipo de... É instinto materno. Fala e não está a pensar se lhe vai cobrar mais tarde ou se ele vai cobrar a ela. É mãe. É instinto materno. Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter do que necessitavam? Não.
Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos. Um beijo, um afago na cabeça, um abraço. Quem é mãe, eu não sou, mas sou pai e também sinto da mesma forma. Quando o meu filho ou a minha filha vem ter comigo e me dá um abraço ou me dá um beijo, qual é a sensação que vocês têm? Porque não é preciso descrever. São sensações. E sabe bem. As solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Dar sem esperar retribuição. Também falamos aqui, e o Evangelho nos traz em muitos pontos. Dar sem estar à espera de receber nada em troca. E é assim que nós vamos colecionando pontos positivos durante a nossa reencarnação. Porque nela também temos muitos pontos negativos e vamos escolhendo durante a nossa vida. Ai, pois, daquele que olvida o que deve aos que o amparam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Aqui temos que colocar uns parênteses, porque não é hipotecar-se completamente para dar tudo aquilo que o filho quer. Sim, sacrifício para com os outros, com limites. Não é endividar-se só para dar um telemóvel topo de gama que saiu ou vai sair agora no Natal. Isso não é educação. Ai do ingrato. Será punido com ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. Não esqueçamos que a lei de Deus é sábia. Quando não se paga aqui, pagaremos nas próximas. Pagaremos do lado de lá. Não há nada que não passe aos olhos de Deus. Portanto, enquanto aqui estamos, que possamos fazer sempre o melhor. Alguns pais, é certo, descuram dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Também é verdade. Também é verdade. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ama até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações tratando-se filhos para com os pais. Estava quase para fazer uma palestra só desta frase. Mas só nos momentos difíceis é que os filhos podem ter a capacidade ou revelam forças que outra hora não têm, quando o amor existe. Quando esse filho honra o pai e honra a mãe. Provavelmente alguns saberão o que eu estou a dizer. Nas doenças mais difíceis. Para uns prova, para outros expiação. Há dias eu vi um vídeo não sei se no Facebook ou no Instagram, num sítio qualquer, pronto, não interessa, que era uma neta a dar sopa à avó, que tinha Alzheimer, e ela tem ali 5 segundos de lucidez em que lhe diz que a amava. E, portanto, com certeza, aqueles 5 segundos de lucidez que ela teve compensou todo o esforço que ela teve durante anos.
Porque naqueles 5 segundos a avó teve a possibilidade de agradecer aquilo que a neta fazia para com ela. Mas às vezes é que andamos desatentos. Então, devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo o procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Temos que nos lembrar que isto foi escrito há muitos anos. Mas está totalmente atual. Kardec, neste bocadinho, tocou em todos os pontos necessários para nos abrir a mente. Nós não somos perfeitos, eu também não sou. E enquanto eu lia isto para preparar o trabalho, fui levando uns choques. Não que eu seja um filho ingrato que não sou, mas se calhar podia fazer um pouco mais. E é isto que tem de bom o Evangelho. E por isso é que é difícil lê-lo. Porque cada vez que se lê, levamos tareia. Mas é bom, é uma tareia boa. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está no Decálogo, é isso, 20:12, no Evangelho. No ponto 4, porque promete Ele, Deus, como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna forma do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus na época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Então, tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Tal como se dá connosco na escola primária. Vamos mostrando coisas para ensinar aos poucos até que possam perceber para irmos para o passo seguinte. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigissem a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas as suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: o meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Foi preciso todo um processo para que fossem entendendo de que é que Jesus iria falar. Passar de coisas materiais para coisas celestes. Tal é assim, enquanto aprendizes de espíritas, quando entramos por esta porta, não vamos saber tudo. Se formos aprendendo aos poucos, se formos observando, se nos forem explicando de forma simples e demonstrando, para nós é mais fácil nós aceitarmos e assimilarmos. Quando estivermos preparados, podemos ir para o passo seguinte. É assim na escola. É assim em todo lado. Quando começamos o primeiro emprego também não sabemos tudo.
Alguém nos vai ensinar como é que se faz determinada coisa. Vai-nos demonstrar como é que se faz, como é que se aperta um parafuso, como é que se... Enfim, dependendo da profissão, para que nós, visualmente, entendamos e possamos replicar aquilo. Jesus deu sempre exemplos, para que lhes fosse mais fácil entender, porque não estavam preparados ainda para absorver tudo aquilo. Por isso, quando chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. E quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É também um capítulo interessante. Requer leitura mais do que uma vez, para tentar perceber o que lá está dito. Até porque depois, se formos procurar um pouco mais, vamos descobrir outras coisas interessantes, nomeadamente com quem era familiar de Jesus. E dá-nos uma outra perspectiva. Kardec traz-nos isto. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito, perderam o juízo. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados a seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parece estranho, mas não é, já vamos ver. Kardec começa por nos explicar o que é que isso quer dizer. Então, causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com os seus parentes, que é o que parece. Pelo que concerne aos seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Trocando por miúdos, a lei mosaica, base da religião judaica, pregava como um dos 10 mandamentos honrar pai e mãe. Portanto, a obediência dos filhos aos pais era algo sagrado e inquestionável. Jesus aproveita a ocasião para passar aos discípulos uma profunda lição. Em resposta, apontando para os que o cercavam, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Dessa forma, ele amplia o conceito de família, que passa a extrapolar os laços consanguíneos e abrange todos os espíritos que estão ligados por laços de afinidade espiritual. Jesus não veio destruir a lei mosaica de honrar pai e mãe, mas veio dar-lhe real dimensão perante a lei divina. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. E naquele momento Jesus queria demonstrar isso. Não interessa necessariamente ser pai, mãe e filho. Interessa que todos somos irmãos. Todos um dia tivemos mãe, podem estar do outro lado, aguardando a sua vez de regressar. Temos a mãe que nos trouxe, e pai, mas no entanto somos todos filhos do mesmo pai. E era um pouco daquilo que Jesus nos queria trazer. Não é só isto. Nós somos um todo. Explicando desta forma para que eles entendessem.
E também temos que nos lembrar que, na altura, a língua falada também era muito limitada em termos de vocábulos. Portanto, às vezes parece estranho, mas parece incompleto, parece assim, dito de uma forma um pouco obtusa, mas não. O essencial está lá. Nas instruções dos Espíritos, falamos da ingratidão dos filhos e os laços de família. Tudo isto está interligado, como vocês veem. Quem nunca chamou aos filhos ingrato? Numa situação qualquer. És um ingrato. Mas a ingratidão tem uma dimensão muito grande. E isto que nós dizemos é só da boca para fora. Mas Santo Agostinho traz-nos isto. E peço ainda mais atenção, porque isto é uma lição muito grande que ele nos traz. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Isto é o que nos vai acontecer. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Amar os nossos inimigos. Perdoar verdadeiramente o próximo. Sem guardar mágoas. Não é fácil, meus amigos. Não é fácil. Nós ainda trazemos muito agarrados a nós a dificuldade de perdoar o outro, porque somos orgulhosos. O orgulho mau. É extremamente difícil para nós dar o braço a torcer. Porque dói. Pior ainda quando o fazemos, porque o outro lado não cede. Então, porque realmente nós queremos perdoar e sanar a questão, nós vamos engolir um sapo. E ainda é pior. Perdoar quando é dessa forma. Silenciar é sempre um bom remédio. Porque às vezes não vale a pena. Então nós perdoamos e andamos em frente. Perdoamos o próximo. Se o outro não aceitar, o problema é do lado de lá, não é nosso. E nós deixamos para trás. Não vale a pena as mágoas, porque não vale a pena mesmo. E andamos em frente. Se o outro lado não quer perdoar, isso já é um problema que é dele. Um dia, do outro lado, ele vai perceber que está errado. Vai perceber que perdeu uma oportunidade de perdoar. Provavelmente vai ingressar na família com aquele elemento e vai ter que passar por provas e expiações até ter a capacidade de o amar.
Compreendem que para chegar a Deus uma só é sem a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Por isso é que não se deve forçar nenhuma criança a dar um beijo ou abraçar um familiar quando ela realmente o repulsa. Quando ela tem repulsa pela pessoa. Não confundir com má educação. Na raiz está isto. Não insistimos, mais tarde ela vai abraçar e vai dar um beijo. Nós não sabemos quais são as causas. Ela sabe, pelo menos sente. E a reação que tem enquanto criança é evitar, não quer. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se aprender a causa, necessário se torna volver a olhar ao passado. Agora para nós. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem-dizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós já nesta vida um começo de expiação. Na minha altura dizia-se que é de pequenino que se torce o pepino. Não quer dizer que nós tenhamos que espancar os nossos filhos, não é isso. Mas na realidade é de pequenino que nós vamos colocando valores. Eu uma vez trouxe aqui um quadro, já o repeti, que explica exatamente esse plano, vamos chamar assim. Nós só temos até aos 14 anos para passar a informação toda ao filho, porque daí para a frente já pouco adianta. Tudo aquilo que nós podemos corrigir aos nossos filhos é nessa altura. Até aos 7 ele está mais do lado de lá que do lado de cá. Dos 7 aos 14 é o tempo que nós temos para os ensinar. É naquele período. Se naquele período fizermos tudo o contrário que é a boa educação,
vamos ter isto. Filhos ingratos. Vamos ter filhos que abandonam pais. E há países assim. Há países que os pais, a partir dos 18 anos, filhos porta fora, tratai da vossa vida, arranjai casa, família e tratai de vós. Só que depois temos o retorno, que é quando os pais precisarem dos filhos, os filhos vão fazer exatamente o mesmo. Quando eu precisei, não me ajudaste, temos pena. Faz parte de nós educar o melhor possível os nossos filhos. É essa a nossa missão e é essa a nossa responsabilidade. Não é tirá-los aos telemóveis para que possam ver tudo aquilo que não devem, tudo aquilo que nós nem sequer sabemos que eles veem, e depois temos sociedades fracas. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Desde pequenina, a criancinha manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Ora, nós, enquanto aprendizes de espírita, temos esta possibilidade porque nos abre o leque a outras coisas. Portanto, deveria ser mais fácil para nós pegar nessas ferramentas e aplicá-los no nosso dia-a-dia e nos nossos filhos. Se elas trazem instintos bons ou maus da vida passada, nós temos aquele período que eu vos disse para alterar. Não é de um dia para o outro. Mas quando determinada criança tem uma predisposição, por exemplo, para tirar objetos quando vai à casa de amigos, isso veio de onde? Se não foi os pais que ensinaram, de onde é que essa aptidão ou essa vontade vem de onde? Cabe-nos a nós repreendê-lo e ensinar. Não se faz isso. E vamos moldando, retirando aquilo que ele não precisa e não é necessário aquilo. É interessante, não é? Quando os pais hão feito tudo, isto é o contrário agora, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Também há casos em que os pais fazem de tudo para que os filhos sejam bons filhos. E mesmo assim eles decaem, saem fora da linha. Se nós fizermos tudo o que estava ao nosso alcance e mesmo assim não conseguimos, então a culpa não será nossa. É porque ele não quis. Eis mais uma explicação. Tem um caso na família, está aqui uma explicação muito válida. E entende-se. Admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com pensamento em Deus. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Santo Agostinho. Uma lição fantástica. Trago aqui algumas questões. Se um filho não consegue amar o pai, deve sentir-se culpado? Também acontece. É natural que o espírito, quando ainda guarda dentro de si imperfeições e mágoas profundas, exercite o amor de maneira imperfeita e recalcitrante. Esse amor pode não chegar ao desejo de bem e à dedicação espontânea em doação, embora seja essa a sua idealização. Jesus foi claro ao dizer: honrai vosso pai e vossa mãe,
A honra e o respeito são condições fundamentais para o plantio do amor que virá naturalmente e de forma espontânea, depois do exercício e do sentimento mais apurado. Os pais podem ser culpados da ingratidão dos filhos? No Evangelho, no capítulo 5, item 4, diz-nos assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Capítulo 5. Nós estamos no 14º. E já se falava disto. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem o gérmen do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se lhe afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Não fazem, naquele período, o que lhes cabe. Mais tarde, têm a devolução daquilo que plantaram. Quem semeia ventos, colhe tempestades. É possível, entretanto, que a ingratidão ocorra mesmo com toda a dedicação dos pais? Sim, perfeitamente. Vimos antes, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. A amargura, muito natural, que não lhes advém da improdutividade de seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Façamos a nossa parte, paciência, fé, perseverança, darão ao Espírito que nos chega aos braços todas as oportunidades de renovar-se. Que tipo de consequência gera a ingratidão para o espírito após o desencarne? No Evangelho, capítulo e no item 3, ai do ingrato, será punido com ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Na questão 399 do Livro dos Espíritos, diz-nos ainda: assim o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mau rico, o avarento, pela miséria, o que foi cruel para os outros, pela crueldade que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Regressando ao Evangelho, no capítulo 13 e no item 19, diz-nos ainda: os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçarem do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. São as próprias ações que foram alvo de ingratidão, que quando preparado e convencido ajudarão o espírito a compreender-se e a impulsioná-lo novamente ao bem e à necessidade de nova reencarnação, buscando o seu aprendizado. Isto é a lei de amor agindo na educação do espírito. Como devemos lidar com a ingratidão quando ela nos atinge no dia a dia? Que é difícil. Normalmente é sempre a mesma pessoa. Por isso é que é difícil perdoá-lo. A ingratidão faz sofrer o coração. É certo. Sacudi vossos pés, disse Jesus. Não nos importemos com as dificuldades do caminho.
há grande tristeza em ver um coração dedicado, amargurado e infeliz por causa da ingratidão. O que nos dizem os Espíritos? Na questão 938, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Foram um erro, porquanto o homem do coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Voltando ao Evangelho, no capítulo 13, que se deve pensar dos que recebem ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem de pôr aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. E para terminar, que tipo de ensinamento podemos tirar da ingratidão? Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Isto está no Evangelho, no capítulo 13, item 19. O ensinamento é que somos convocados à prática do entendimento das criaturas com perseverança. E a esse ensinamento não nos podemos furtar pelas reações que tivemos se nossa consciência está tranquila. O exercício do bem, há maior ensinamento que esse? Fica a questão para nós pensarmos. E este foi o trabalho de hoje. Seguindo o Evangelho, seguindo o Livro dos Espíritos, que é a nossa codificação, aquilo que Kardec nos trouxe e que serve para a nossa consulta e nosso guia. Se alguém tiver alguma questão relacionada com o tema. Ao bocado falaste, ou eu não percebi bem, ou que tudo aquilo que nós tivermos que ensinar aos filhos temos, ou transmitir aos filhos, temos até aos 14 anos. Como conseguiste? O teu filho captou tudo? Claro, porque eu não te vou dizer que sim, consegui tudo, obviamente. Pronto, mas eu não quero que me respondas, não é? Só quero, isto é uma observação minha, até porque, estando os filhos connosco, vivendo os filhos connosco, durante não sei quantos anos, eu acho que eles vão continuar a aprender aquilo que nós temos para transmitir, não é? Até com os nossos exemplos. Tens toda a razão. Não é nesse sentido que eu estava a falar Então não sobre percebi, isso. por isso é que eu então não entendi. A sequência é quase de 7 em 7 anos e depois posso-te mostrar esse quadro. Dos 7 aos 14 é a altura em que eles estão mais permeáveis para receber e moldar-se a tudo aquilo que quiseres. Se ele tem tendências de outra vida, como roubar, qualquer que seja a tendência, é nessa altura que tu tens que trabalhar aquilo. Porque dificilmente depois ele passa para a maior de idade, passa a ter o seu livre-arbítrio mais arraigado nele e vai ter dificuldade em aceitar aquilo que tu lhe vais dizer, aquilo que tu lhe vais transmitir e ensinar. Aqueles valores, os valores que nós passamos. Aquele período é o período melhor que nós temos para trabalhar. Claro que com 30 anos e 40 anos, com 50 anos, ele vai aprender coisas. Nós ainda não aprendemos. Exatamente. Mas aquele período é aquele que tu podes retirar aquilo que ele traz, vícios que ele traz de outras vidas e trabalhá-los. É nessa altura, quando ele está mais capaz de ser torneado. Por ensinar, nós aprendemos sempre, todos os dias aprendemos coisas. Mesmo assim custa, porque tu disseste, não é? Pronto, entendi um bocadinho melhor aquilo que tu estavas a tentar transmitir, porque
da forma tão perentória como disseste, eu Vou dar um exemplo. acabou-se aos 14 anos, eu não consigo tê-los Não, chamar. O meu já tem 40, não é? Eu não não. estou preocupada, mas tenho netos, não é? E tinha que correr. Eu dei o exemplo de alguém que tem a tendência de retirar objetos de outras casas. Acontece. Pode chegar lá um amigo a casa, traz o filho, e o filho tem tendência a pegar um carrinho, meter ao bolso e tal. É uma tendência de outras vidas. Até aos 7 anos ele não vai conseguir compreender bem aquilo. Dos 7 aos 14, conforme ele vai amadurecendo, é a altura em que tu consegues trabalhar. Quando tiver 18 anos, dificilmente lhe vais tirar aquele vício. Ele não vai aceitar. Acredito, aos 18 anos, não, mas eu estava a achar tão redutor essa dos 14 anos, estava a ficar triste. Eu vou trazer o quadro. Olha o que eu perdi, Fica combinado. Na próxima não é que palestra, eu tenha queixas, não. Tenho defeitos e virtudes como na todos. próxima palestra eu trago o quadro e apresento no fim. Depois, se quiseres voltar ao Se calhar a minha dúvida seria de mais alguém e não, eu pelo menos agradeço. assim já foi explanado outra vez. Vamos passar à nossa oração. Agradecemos, Pai, a oportunidade em que nos encontramos neste momento, Senhor. A possibilidade de estar encarnado, aprender com esta doutrina. Coisas que outrora não entendíamos. Pedimos, Pai, que nos possas iluminar, tornar-nos capazes de não ser ingratos com nossos irmãos. Que possamos, Pai, um dia entender o que o amor é e praticá-lo. Agradecemos também à cobertura espiritual desta casa, aos benfeitores, aos trabalhadores incansáveis, que recebem a todos, deste e do outro lado da vida, dando-nos assim a oportunidade, Senhor, de nos modificarmos e um dia nos tornarmos os verdadeiros homens de bem, capazes de praticar os ensinamentos que Jesus nos deixou. Abraça-nos, Jesus, com o teu manto de misericórdia, para que possamos chegar à nossa casa, aos nossos lares, em clima de paz, de serenidade e de coração cheio. Que assim seja.